Diga para quem está do seu lado, tema da mensagem. Ó, já falaram bonito aí, né? Diga mais forte agora, tema da mensagem. Eu vou orar. Já foi aí na tela? Já colocou antes não, né? Ah, meu Deus. Vamos falar, tira de novo isso aí. Tira isso de novo. Não vai conseguir tirar não, deixa aí mesmo. Aleluia. Eu vou orar, irmãos. Essa palavra aqui, a gente estava lendo alguma coisinha aqui na sexta-feira, e Deus foi nos levando para um outro campo. A gente vê a história de dois homens que estão passando uma provação, e Paulo tem uma visão de campo espiritual, de campo sobrenatural, de algo que precisava ser aberto para Paulo. Paulo tem uma visão que ia passar a Macedônia, e ele precisava passar por Macedônia, porque ele iria até Filipos, e ele estava indo para uma terra nova, para algo novo. E sempre que a gente vai para algo novo, sempre bate uma dúvida em nós, e eu quero abrir os teus olhos e o teu coração nessa hora, para que você entenda que algo novo é para algo novo para a tua vida. E às vezes a gente precisa enfrentar algo novo, para que abramos portas para outras pessoas. Já que a gente está falando de porta, Larissa, o Senhor está falando para nós nessa noite que há uma visão para a gente passar a Macedônia. O que seria passar a Macedônia? A gente teria que passar por uma provação para chegar no lugar da vitória. Porque não tem como ser médico não passando por 8 anos de faculdade. Não tem como ser professor sem fazer pedagogia e muitas outras coisas. Não tem como dirigir um carro e não fizer a autoescola e ter coragem para dirigir um carro, né? Então a gente começa a entender que para a gente conquistar coisas maiores, a gente vai ter que abrir mão do velho para começar a viver o novo. E Deus está falando para nós nessa noite que nós precisamos viver coisas novas, vivermos coisas proféticas. E Paulo tem uma visão que ele precisava passar na Macedônia e precisava passar pela Europa. E na Europa, evangelista Mateus, existiam portas abertas maravilhosas, portas lindas, porque a Europa até hoje é muito desejado. Quem é que não quer ir para a Suíça? Quem é que não quer ir para um país europeu onde tudo, o capitalismo, tudo é muito, está tudo muito às claras. Comprar uma blusa no Brasil é um preço, mas quando a gente vai para a Europa é outro preço. Ah, mas eu estou na Suíça, tudo é caro. Mas se você trabalhar 1 hora, você ganha quase 30 euros, que são quase 30 vezes 7, 210 reais por hora. Meu Deus, isso a gente não ganha aqui. Só o Lucas que é super rico, aleluia. Então, irmãos, Paulo precisava passar a Europa, precisava passar a Macedônia, precisava passar Filipos, mas só que infelizmente, irmãos, em todo o processo da nossa vida, que quando a gente quer vencer, sempre aparecem alguns inimigos. Sempre aparecem pessoas querendo matar os nossos sonhos. Sempre aparecem pessoas que querem frear a nossa vida espiritual e a nossa vida profissional, a nossa vida conjugal, a nossa emoção, o nosso psique, o nosso lado psicológico, a batida do nosso coração. Então eu digo para os irmãos que estão aqui, para você que está na live, não deixe ninguém parar aquilo que Cristo começou na tua vida. Porque a pessoa que vai fraudar você mesmo vai ser você. E a gente tem que parar de fraudar as nossas vontades em Deus, ou a vontade de Deus em nós, porque há uma visão que Deus abriu para nós, Catita. Há uma visão que Deus nos deu. O apóstolo sai no dia de sábado e ele vai até Filipos. E a Bíblia vai dizer que quando Paulo chega em Filipos, uma porta se abre. Só que acontece algumas coisas na nossa vida que a gente precisa entender, que quando abre uma porta, a gente não pode pendurar a rede na árvore ou pendurar a nossa rede na nossa casa e achar que já terminou o que Deus tem preparado para nós. E não é. Tem gente que adora desistir, irmãos, no meio do caminho. Se você tem um chamado, você precisa avançar mais, porque Deus tem coisas maiores para nós. Eu estou com um lutador aqui de MMA, ó, o Cássio Muniz, que ele ficou com raiva, que acho que uma vez ele perdeu para alguém do peso dele, da altura dele. Foi lutar numa categoria maior. O que aconteceu, Cássio? Venceu.
Aí você pensa, como é que pode numa categoria maior, o cara tem mais experiência, tem mais força, tem mais peso, talvez seja mais alto, mas tem alguns gigantes que a gente precisa enfrentar hoje. Tem algumas coisas que a gente precisa romper hoje. Para você sair de casa para estar aqui hoje à noite, você rompeu com gigantes. Na hora que estava saindo de casa, a roupa não apareceu, o ferro quebrou, nós estamos aqui, o computador ali parou, o outro não funcionou. Isso tudo não vai parar quem está focado em Deus. Isso não vai parar para quem tem visão. Isso não vai deixar a gente desistir, porque palavras contrárias não podem parar o sonho de Deus em nós. Que palavra bonita, pastor, que palavra legal. Mas Paulo vai sair num sábado. Por que a Bíblia está falando que ele vai sair num sábado? Porque sábado era dia de fazer o que, irmãos? Era dia de orar e buscar a Deus. Mas Paulo prefere sair em viagem para Filipos. O que a Bíblia está dizendo? Para de viver rotinas. Casamento vivendo rotinas. Trabalho uma rotina. Estudo uma rotina. Amigos uma rotina. E muitas vezes a gente está tão entrelaçado em coisas que são naturais e visíveis, que nós esquecemos que a gente precisa sair do campo natural para deixar Deus trabalhar no espiritual. Porque não é só no natural que você está vivendo. Você está vivendo também no sobrenatural. Há um Deus que tem sonhos para a tua vida. Há um Deus que tem uma visão para você. E ele, quando chega lá em Filipos, ele conhece alguns jovens. E a melhor coisa que tem é conhecer jovem, porque jovem é alegre. Só não tem dinheiro. A maioria não tem. Jovem é alegre, jovem tem força. E se você chamar um jovem para comer um hambúrguer 1h da manhã, o que ele vai te responder? Vamos embora. Se você chamar um jovem para ir para Cabo Frio, 3h da manhã, já está a mala pronta, está todo mundo preparado para ir. Se você chamar um jovem para fazer algo, para você passear, para ir para a praia, vamos fazer um luau na praia, já está todo mundo lá. Porque o jovem gosta de atração, de coisas novas, de viver coisas novas. E a Bíblia está dizendo que quando Paulo chega em Filipos, ele conhece uma menina chamada Lídia. Conhece uma jovem, a Bíblia vai dizer que o nome Lídia significa nobre, linda, bela. Assim como as moças que estão aqui, amém? Glória a Deus. Amém? A Esther, né, Arizinho? Aleluia, bela, linda, maravilhosa, né? Que Deus deu para você, para a gente aqui, de poder ver pessoas bonitas aqui nesse lugar. Ele conhece Lídia. E naquele mesmo momento, Lídia, que era uma conhecedora da palavra, Lídia precisava de alguém para dar um empurrão. Porque amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. Ou melhor, não fala o que você... Ou melhor, o que você quer ouvir. É aquilo que você precisa ouvir. Porque tem muitos amigos que vão dizer para você assim: isso aí não está legal. Isso é amigo. Isso aí não é bom para você. Isso aí é amigo. O teu cabelo... Não é melhor tu fazer isso. Isso é amiga. Então a gente precisa entender que quando Paulo chega em Filipos, que Paulo está pregando, indo para Macedônia, Paulo precisava passar por uma cidade chamada Filipo, e ele vai pregar a palavra. E uma menina que era jovem, que estava parada, Robson, começa a ouvir a palavra. E o que Lídia faz? Paulo, vem com seus discípulos, vem com os seus apóstolos, vem com a tua galera e vai lá na minha casa, porque vai ter rodízio de pizza. Eita Jesus! Mas Paulo está focado. Paulo precisa ir para Macedônia. E o problema da gente é que é assim: a gente está lendo um livro, a gente está estudando, está trabalhando home office, mas de repente vem uma mensagem no seu WhatsApp, no seu Instagram, e quando você vai ver, já parou de estudar e já está vendo um monte de meme. Meu Deus, isso é só contigo ou comigo? Como é que é isso? Quando você vai ver, é 2h da manhã e você tem que dormir. E quando você fecha os olhos na escuridão do seu quarto, ainda na sua pupila dos seus olhos ainda brilha o teu celular. Muitas vezes a gente perde o foco querendo ficar em Filipos, porque vai ter um rodízio de pizza, porque tem muitos jovens, porque vai ter festa, porque vai para a praia, porque vai para o cinema. E Deus está dizendo para nós que Paulo precisava ir para Macedônia.
E eu quero dizer para a igreja, não com tristeza, mas com alegria, as nossas melhores vitórias, as melhores coisas de Deus que acontecem em nossa vida, não é quando tudo está bem, muitas vezes é quando tudo está... Diga para o seu irmão do lado, toca aí, ó. É no momento mais difícil que Deus vai te provar. É no momento mais difícil que você vai se alegrar. É a mãe tendo um filho, olhando para o filho toda rasgada, após ter dado luz a um filho, e ela sorri para o filho falando, é lindo. Mas a mulher está toda sangue para todo lado, cortando o cordão umbilical. E o bebê chorando e ela acha lindo. Por quê? Porque ela está gerando. E essa palavra é para a gente hoje. Paulo está feliz porque Paulo está gerando. Ele passa em Filipe, ganha Lídia para Jesus. Ela fortalece os jovens, fortalece a cidade. Mas Paulo está indo para Macedônia. No capítulo 16, no versículo 15, olha o que diz. Versículo 15. Depois que foi, coloca aí, isso, obrigado filho, hoje você, meu Deus. Depois que foi batizada ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu isso. Paulo, esse evangelho de poder e glória, eu não tinha experimentado. Como está sendo bom, Paulo, ter você aqui. E conforme você está aqui, Paulo, a gente sentiu felicidade porque a minha casa quer te receber. E Paulo fala para ela, eu preciso ir para Macedônia. Paulo batiza aquela menina, e a Bíblia vai dizer que aquela menina se desligou das coisas do mundo, e mesmo conhecedora do evangelho, ela tem uma vida totalmente diferente. Irmãos, como Deus quer fazer coisas novas em nós, como Deus quer usar você nessa noite para abençoar a tua casa, como Deus quer usar os teus pés e as tuas mãos em favor da sua casa. A sua vinda não foi em vão aqui hoje, irmãos. Há uma unção que vai ser liberada sobre a vida de vocês. Diga para o seu irmão do lado o tema da mensagem: eu vou orar, mas eu não posso perder o foco. Paulo está passando e de repente, no capítulo 16, versículo 16, olha o que diz. E aconteceu indo nós a oração. Para onde Paulo estava indo, irmãos? Para a oração. Ele não foi para a casa de Lídia. Nos saiu ao encontro outra jovem, meu Deus, que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Paulo agora não encontra uma jovem que tem conhecimento da palavra. Ele conhece uma menina e no meio do caminho, indo para a oração, Paulo encontra uma jovem que tem o espírito de adivinhação. No original vai dizer, essa menina deixava os demônios usarem ela. Paulo agora está no meio do caminho e ele começa a ministrar a palavra sobre aquela jovem, mas ele está indo para oração. Não tem como, irmãos, fazer nada para Deus sem Deus. Não tem como ter uma vida cristã como pequenos cristos e não orar ao nosso Senhor. É uma conversa. Senhor, eu vou nesse emprego hoje, livra a minha vida de um ladrão de celular, livra a minha vida da preguiça, da discórdia, da dissensão, livra a minha vida do pecado. Isso é conversar com Deus. E Paulo está indo para aquele lugar, mas a Bíblia diz que aquela mulher perturbada perturba Paulo. Aí o versículo 18, olha o que diz aí, ó. Versículo 18: e isto fez ela por muitos dias, perturbava Paulo toda vez que ele ia para a oração. Mas Paulo perturbado, é o que a Bíblia está dizendo, versículo 18, voltou-se e disse ao Espírito, com E minúsculo, em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora, está comigo aí? Na mesma hora, saiu. Por que Paulo não fez essa oração no primeiro dia que a menina perturbou a vida dele?
Porque tem coisas que o inimigo vai usar para nos perturbar todo dia. E tem horas que a gente tem que levantar a nossa voz, irmãos. Porque nós somos dos soldados de Cristo. Nós somos do exército, do grande general. A nossa batalha nunca é perdida, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Paulo está ali orando e buscando, e toda vez a menina está ali atrapalhando, toda vez a menina está passando e está chamando a atenção de Paulo. Ela estava dizendo para todo mundo que Paulo era apóstolo, que Paulo era aquele que pregava o rei dos judeus. E começou a afrontar Paulo, porque tem gente que é assim, né, irmãos? Quando a gente estava no mundo, chamava a gente para beber e estava tudo bem. Mas quando a gente que não bebe mais e se converte, um dia que a gente não vá para a igreja, passa no domingo 6:30 da tarde na rua, ou está jogando bola, ou está no shopping. Aí você encontra aquele atribulado que nunca teve nada com Deus e fala assim: ué, tu não é crente? Está fazendo o que aqui no shopping? Tu não é crente? Por que está jogando bola 7 horas da noite? Olha aqui a live da tua igreja, está rolando culto. O inimigo sempre nos quer deixar como derrotados. E tem pessoas que precisam abrir mão de muitas coisas para que Deus comece a trabalhar. E Paulo começa a ficar perturbado. E ele ora por aquela jovem. Mais uma jovem. E a Bíblia vai dizer que a oração de Paulo expulsa o demônio que saiu na mesma hora. Irmãos, eu oro para que toda palavra contrária sobre a tua vida caia agora no nome de Jesus. Você nasceu para dar certo. Eu estou falando com pessoas que estão com problemas psicológicos, problemas neurológicos, batimento do coração muito forte, não consegue muitas coisas na vida, porque ele se trata como com os complexos, com pré-complexos, dizendo que é pequeno, que não vai conseguir. Nessa noite eu digo em nome de Jesus, quem está perturbando a tua vida vai sair no nome de Jesus. Só que Paulo começa, em Filipe, está lá, está bem. Em Filipe, Paulo batiza, vai na casa da menina, mas ele precisa ir embora, vai orar. No meio do caminho ele toca numa menina, e essa menina é liberta no mesmo momento que Paulo ora. O que aconteceu? Começou a despertar raiva nos seus inimigos. Quer conhecer o teu inimigo? Começa a fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Quer despertar o teu inimigo? Para de fazer aquilo que você fazia junto com ele. Quer despertar o teu inimigo? Começa a ter uma vida regrada de oração. Começa a buscar mais aquele que desceu da cruz. Começa a buscar o Senhor em todo o tempo. Aonde você estiver, mude a sua música, mude o seu jeito de falar, mude a sua rede social. Quer perturbar o seu inimigo? Começa a orar no nome de Jesus. Comece a andar com gente melhor do que você, porque gente melhor do que você vai levar em lugares altos. Gente que tem Deus vai te levar a Deus. Gente que fala de Jesus, você vai falar de Jesus. Pastor, eu posso conseguir tudo no mundo? Pode. Você pode ser o melhor piloto de avião, você pode ser o melhor engenheiro, você pode ser o melhor professor, você pode ser o que foi em Deus, mas nunca foi pelos homens, sempre foi por Deus. Então você vai despertar em pessoas uma inveja que não é santa. Mas não fique triste comigo não, porque até dentro da igreja você vai dar inveja para outras pessoas. Porque tem gente que não gosta de ver você vencer, só gosta quando você é coitadinho. Eu me lembro que quando meu pai morreu num sábado, ele foi enterrado num sábado, morreu na sexta, dia 8 de maio, dia 9 de maio meu pai foi enterrado no sábado. Domingo, sabe o que eu estava fazendo? Eu estava pregando a palavra, porque maior aquele que começou a boa obra. E eu sei para onde meu pai foi. Eu sei o Deus quem tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito. E o meu depósito é o meu coração. Infelizmente, nos dias de hoje, para o mundo, a igreja tem atrapalhado pessoas. A igreja incomoda. E uma igreja vitoriosa é uma igreja que incomoda.
Porque eu me lembro que quando existiam as igrejas antigamente, não tinha uma igreja fechada com acústica, com isopor no teto, com ar-condicionado. Era aquela boquinha de ferro lá do lado de fora. Aceite a Jesus, que Jesus... Irmãos, como me incomodava. O cristão tem que incomodar o inimigo. Eu vi uma menininha no Instagram essa semana, e a mãe fez um teste. Escuta essa, Esther. A mãe fez um teste, ela deveria ter uns 10 anos. Botou 3 bonecas grandes no quarto dela, e a menina odiava a boneca. E na boneca maior botou uma linha, que quando ela sentasse no sofá, a mãe ia puxar a boneca. A menininha crente, no meio do quarto. A mãe puxou a corda, a menininha olhou para a boneca, está repreendido no nome de Jesus. Eu falei, eita. A base vem forte. Porque quando a nossa base é forte, não tem crente Nutella, irmãos. Nem crente mimizento. Está reclamando da vida, não almoçou hoje não, crente? Está reclamando da vida, vai sair para comer no Outback daqui a pouco, aleluia. É forte, né? Está reclamando da vida e não tem faltado nada. Não tem tudo que você quer, mas Deus não tem deixado faltar o básico, irmãos. Deus não tem deixado faltar. Eu tinha acabado de consertar o carro essa semana, irmãos, e mexe aqui, mexe lá. Saí com o carro, daqui a pouco veio um barulho lá atrás. Eu pensei que era o pessoal do samba. E tudo. Falei, o que houve? Rolamento do carro. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Quando você conserta uma coisa, vem outra. Quando você mexe numa coisa, aparece outra. É aquele velho ditado: mexer em time que está ganhando, não pode mexer. Tem que mexer. Porque tem algumas coisas ocultas que estão em nós, que está incomodando a gente enquanto a gente não fala. Diga para o seu irmão do lado: gente conivente atrapalha. Gente que não fala a verdade atrapalha. Para de bater nas costas de todo mundo dizendo que é amigo, porque você não é. E quem bate nas tuas costas não é teu amigo. Porque teu amigo passa pela prova junto com você. Paulo prega a palavra e ele sabia do preço. Eu estou passando na cidade e essa menina está me perturbando. Peraí. Tá, sai do nome de Jesus.